bom e abençoado dia. Este é o culto online do 12º domingo após o Pentecostes. Pedimos ao Senhor que Ele abra os nossos corações e mentes ao ouvirmos a Sua palavra. E somos gratos, porque Ele nos fala através deste culto, onde por meio do Seu Evangelho, Deus abre para nós as portas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é que esse povo diz? De mãos calejadas, a roupa surrada, essa gente cansada de tanto sofrer, sem justiça ou amor, a respeito de mim. E os homens inteligentes que governam as gentes lhe deram saber o que essa gente cabeça tem para oferecer, ensinar ou dizer a respeito de mim. Homem de bem, de poderes também, um entre tantos, mas para nós tu és o Cristo, és o Messias, a rocha firme, a pedra viva, a salvação, em quem podemos confiar. No dia a dia, na dura vida, és a esperança, és a bonança, vida de paz, em meio à fúria do mar. Homem de bem, de poderes também, um entre tantos, mas para nós tu és o Cristo, és o Messias, a rocha firme, a pedra viva, a salvação, em quem podemos confiar. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Todo-Poderoso e Eterno Pai, revelaste a Pedro aquilo que por si só ele não seria capaz de dizer, a saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na autoridade de Jesus, concedeste à Igreja o poder de perdoar e reter pecados. Concede-nos o teu Espírito Santo
no exercício deste poder, a fim de que o teu perdão seja conhecido de todos. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação. Porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus, e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Leitura do Evangelho para o 12º domingo após Pentecostes está registrado no Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 20, onde está escrito: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra do Senhor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo,
Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é o poder de uma chave? Para você refletir um pouco mais sobre essa pergunta, eu lhe farei outra pergunta. Você daria a chave da sua casa para um desconhecido? Certamente nos sentiríamos desconfortáveis em fazer isso, não é mesmo? Porque uma vez que alguém tem as suas chaves, ele tem, de certo modo, acesso à sua vida. Você já teve as suas chaves roubadas? Ou já perdeu as suas chaves? A primeira coisa que se faz quando isso acontece é trocar as fechaduras da casa. Ou então, se você der as suas chaves para um vizinho, ou alguém que você conhece, ou mesmo alguém que você não conhece muito bem. Talvez uma pessoa que vá fazer um serviço na sua casa. Isso significa que você está confiando a essa pessoa aquilo que você tem. As chaves, elas são pequenas. Em muitos casos, elas nem são mais usadas. Basta apenas uma senha. Mas elas têm um poder impressionante. E você definitivamente não dá esse poder a qualquer um. A leitura do Evangelho de Mateus, que nós fizemos hoje, é a única passagem no Novo Testamento que menciona de forma explícita as chaves do reino dos céus. Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, sobre quem ele é. Jesus quer saber o que as pessoas estão falando a respeito dele.
E os discípulos então responderam: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias ou Jeremias, que são profetas no Antigo Testamento. Mas então Jesus traz essa discussão para que ela fique mais próxima entre ele e os discípulos. E ele pergunta: mas quem vocês dizem que eu sou? Veja, nessa passagem, ouvimos Jesus de forma enfática fazer uma pergunta direta aos seus discípulos, mas que é uma pergunta também a cada um de nós. O que você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz. E Simão Pedro, sempre Pedro, tomando a frente, responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui por um momento Pedro está certo. Jesus é muito mais do que um profeta, Jesus é muito mais do que um grande líder moral, mais do que um exemplo a ser seguido. Jesus é o desejado Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus que se fez carne. E por causa desta confissão de Simão Pedro, Jesus o abençoa e dá para Pedro uma nova identidade, o chamando de rocha, de pedra. Jesus diz que a confissão que Pedro acabara de fazer não veio de uma revelação humana, mas sim do próprio Deus. E depois Jesus dá as chaves do reino de Deus para Pedro. Mas essas chaves não foram dadas somente a Pedro. Jesus as deu aos seus discípulos, conforme registra o evangelista João, no capítulo 20, versículo 22. Jesus as deu à sua igreja, a vocês. E Jesus as deu aos seus ministros, que são os seus representantes, que usam essas chaves publicamente, em nome e por ordem da igreja. Mas a essa altura você pode estar se perguntando: o que essas chaves fazem? Bom, essas chaves têm o poder de ligar e desligar. Jesus diz: o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu sempre me perguntei o que isso significa. Você já se perguntou? As chaves denotam autoridade. Autoridade para ligar e desligar. Ou seja, para abrir e para fechar, para permitir ou para proibir. E nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus confere uma profunda autoridade à sua própria igreja. Isso significa você. As chaves do reino dos céus indicam a autoridade. E a autoridade de abrir ou fechar é tarefa de toda a igreja cristã, o povo de Deus que anuncia a palavra e os ensinamentos de Jesus. Veja, nós temos poder. Nós temos poder de fazer algo muito bom. Mas infelizmente precisamos reconhecer que também temos o poder de causar grandes danos quando nós confundimos esse poder das chaves que foram colocadas em nossas mãos. E isso acontece, meus queridos irmãos e irmãs, quando a igreja interpreta o poder das chaves dado por Jesus de forma equivocada. E aí o que ocorre é um abrir ou fechar, um permitir ou proibir, referentes apenas às coisas terrenas. E então a igreja passa a oprimir as pessoas com uma série de normas morais e éticas que em muitos casos nada tem a ver com as escrituras sagradas e que são impostas aos fiéis sob o risco de se perder a salvação sem o seu cumprimento. É claro, eu não estou negando que deva existir regras morais, princípios morais. Eu sei que nós não podemos viver em um mundo sem normas ou regras.
E eu nem gostaria disso. Eu sei que precisamos de diretrizes, de leis, para governar as nossas próprias paixões pecaminosas, que são ilimitadas. Mas muitas vezes, a igreja gasta tanto tempo defendendo questões morais e de conduta das pessoas, que acabamos por manter as pessoas presas, amarradas no pecado, porque as excluímos do amor e do perdão que Deus já realizou para todas as pessoas na cruz. Na nossa leitura de hoje, o apóstolo Pedro, em cuja confissão a igreja é fundada, recebe as chaves do reino dos céus. Mas perceba, imediatamente, alguns versículos depois, Pedro sujará os planos de Jesus, porque ele não entende a verdadeira natureza da missão de Jesus. Logo após o nosso texto, Jesus passa a descrever a sua missão na terra, que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer e ressuscitar. E então Pedro o repreende, dizendo que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo algum irá lhe acontecer. E então, no espaço de apenas 5 versículos, Pedro, de quem saiu a confissão que é a rocha ou a pedra sobre a qual a igreja está edificada, agora se torna uma pedra de tropeço para Jesus. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens, disse Jesus a Pedro. E como se isso não bastasse, foi esse mesmo Pedro, de acordo com o Evangelho de João, que não conseguiu pensar em nada mais produtivo depois de encontrar o Cristo ressuscitado, do que retornar para Galiléia e voltar a pescar. E então, alguns anos depois, quando poderíamos pensar que Pedro finalmente conseguiu resolver essas coisas e entender o que a missão de Jesus realmente era, ele recebe uma boa advertência do apóstolo Paulo. E por quê? Porque esse mesmo Pedro se retirou da comunhão com os irmãos cristãos, simplesmente porque eram gentios, ou seja, não faziam parte do povo judeu. Você consegue ver? Jesus fundou a igreja sobre a confissão de um homem, que é alguém que constantemente necessitava da misericórdia divina e do perdão. Um homem que até mesmo negou a Jesus. Alguém que caiu muitas vezes, mas que lhe foi permitido ficar em pé novamente. Em outras palavras, Jesus colocou as chaves do reino de Deus nas mãos de alguém como você e eu. Pessoas pecadoras e necessitadas do seu perdão. Pessoas que com seus próprios lábios são incapazes de dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim como Pedro, apenas podemos dizer isso pela revelação divina. E essa é a missão da igreja, queridos irmãos e irmãs. Mostrar ao mundo que a missão de Cristo era e ainda é uma missão de misericórdia divina, uma missão de perdão. O pai da igreja, Santo Agostinho, disse uma vez que o reino dos céus será construído não pela perfeição da virtude, mas pelo perdão dos pecados. E esse é o ofício das chaves. É a autoridade, o poder dado por Cristo à igreja para declarar o perdão dos pecados aos que estão arrependidos e proclamar juízo aos impenitentes. Então, neste momento, eu convido você a se juntar a mim, na confissão e na absolvição, conforme você poderá ler aí na sua tela. Confessemos o nosso pecado na presença de Deus. Gracioso Deus, tenha piedade de nós.
confessamos que nos desviamos de Ti e nos entregamos ao poder do pecado. Humildemente nos arrependemos. Na Sua compaixão, perdoa-nos os nossos pecados, aos que nos são conhecidos e os que nos são desconhecidos. Coisas que fizemos e coisas que não conseguimos fazer. Volta-nos novamente para Ti e mantenha-nos pelo Teu Espírito, para que possamos viver e servir em novidade de vida. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, na misericórdia do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo foi dado para morrer por nós. E por causa dele, Deus nos perdoa todos os nossos pecados. Por isso, como ministro de Cristo, chamado e ordenado, e por sua autoridade, declaro a vocês o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o ofício das chaves. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados às pessoas para as quais a graça e a misericórdia e o perdão de Deus parecem ser improváveis. Começando com Pedro e continuando conosco. Não sei quanto a vocês, mas muitas vezes quando eu saio de casa, eu já perdi as contas disso, eu tenho que correr de volta porque eu esqueci as minhas chaves. Como já dissemos, as chaves são pequenas, mas possuem um grande poder. E essas chaves que nós temos nas nossas mãos hoje, que abrem as nossas portas, os nossos cofres, os nossos carros, elas não são nada comparadas às chaves que Jesus deu para Pedro e para nós, a sua igreja. Uma vez que essas chaves nos foram confiadas, a igreja que somos nós tem apenas uma mensagem a entregar: arrependimento e o perdão de pecados disponíveis através da morte e da ressurreição de Jesus. Ao sair de sua casa ou de qualquer lugar, pergunte a si mesmo: eu estou com as chaves? A Bíblia diz que nós realmente as temos, as chaves do reino. Que possamos usar essas chaves para desbloquear a graça, a misericórdia e o perdão de Deus para as pessoas com quem nos encontramos. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Com respeito e admiração, chegamos diante de Ti, Senhor Deus e Pai Celestial. Teus pensamentos são profundos demais para o nosso entendimento e temos dificuldades em explicar os Teus caminhos. Não podemos entender porque escolheste Abraão, Isaque e Jacó para serem Teu povo. Também não podemos compreender porque deverias te interessar por nós, que teimamos em te ofender.
Só podemos te louvar por tua misericórdia e graça aos filhos dos homens caídos em pecado. Aceita nosso agradecimento por teu amor, que desce do céu e nos dá a salvação em teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Confessamos ao Senhor que nem sempre identificamos claramente Jesus Cristo como o teu Filho. A forma como usamos ou deixamos de usar o ofício das chaves deixa muito a desejar. Nem sempre demonstramos a consistente fé que deveria caracterizar aqueles a quem deste este poder. Por nossa falta de zelo em proclamar Jesus Cristo como teu Filho, perdoa-nos, ó Senhor. Por nossa falta de correto julgamento no exercício do poder que deste à tua igreja no ofício das chaves, de perdoar e reter pecados, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo e dá-nos discernimento em nossa vida como filhos do teu reino. Concede-nos uma fé firme em Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Ajuda-nos a levar esperança aos desesperançados, paz aos impacientes e perdão aos desconsolados. Esteja, Senhor, com os que sofrem. Dá conforto aos enlutados e abatidos. Livra-nos de males e perigos. Abençoa os enfermos. Em especial nos lembramos do seu Geraldo de Carvalho. Concede a ele a recuperação segundo a sua vontade. Pai de amor, graças te damos pela vida daqueles que fizeram aniversário nessa semana que passou. A dona Nazira Santos Faria, o José Mauro da Silva, o Ronaldo Cortês e no dia de hoje a Sandra Santos Faria. Nos juntamos aos aniversariantes em gratidão e louvor a ti e pedimos que sua bênção permaneça sobre eles. Capacita-nos, Senhor, para perdoarmos assim como fomos perdoados e abençoa-nos com a tua contínua presença. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebem a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Olá, crianças! Que bom estar aqui mais uma vez para falar de Jesus para vocês. Hoje, a nossa história se encontra no livro de Gênesis, capítulos 6 e 7. E o tema é o dilúvio e a arca de Noé. Antes de começar a história, nós vamos juntar nossas mãozinhas, fechar nossos olhinhos para falar com o Papai do Céu. Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia. Abençoa a nossa família. Nunca deixe de faltar o pão de cada dia. Abençoa cada um de nós. Nos livra de todo mal. E fortalece a nossa fé em ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, agora é hora de ouvir a história com bastante atenção. Vamos lá? Boa história! Deus estava muito triste com a maldade dos seres humanos, como as coisas que vinham acontecendo. As pessoas estavam fazendo coisas más,
Mas havia uma família que amava a Deus e que não concordava com as coisas que vinham acontecendo. Era a família de Noé, um homem bom e justo. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como Deus estava muito triste com tudo o que vinha acontecendo, decidiu destruir a terra e, com uma chuva bem forte, um dilúvio. Porém, Deus se lembrou de Noé e sua família e prometeu que os salvaria. Ordenou a Noé que construísse uma grande arca de madeira, onde coubessem ele, a mulher, os filhos, as noras e um casal de cada espécie de animal, tanto terrestre quanto aves, a fim de conservá-los vivos. E Deus lhe deu mais instruções. Também leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé, obedientemente, fez tudo conforme Deus havia mandado. Noé fez o que Deus havia dito. Entrou na arca junto com sua família. E Deus mesmo fechou a porta. Então começou a chover. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. E a água cobriu toda a terra, até os mais altos morros. Os seres humanos maus que antes zombavam de Noé, agora estavam desesperados e todos eles morreram afogados. Na verdade, tudo que estava na terra morreu. Somente Noé e os que estavam com ele na barca se salvaram, ficaram vivos. O resto, tanto as pessoas como os animais, foi destruído. Só 150 dias depois que parou de chover é que a água baixou e todos puderam sair do barco sãos e salvos. E aí, crianças, espero que tenham gostado da história. Quando Deus pediu a Noé que ele construísse um barco para salvar sua família e um casal de cada animal, ele queria que todas as pessoas confiassem nele. Noé amava a Deus e obedeceu. Assim também, quem confia em Jesus será salvo e não precisa ter medo. Deus cuida com carinho daqueles que se arrependem e confiam nele. E você, confia em Deus? Em Provérbios 3:5 está escrito: confie no Senhor de todo o coração. Oremos. Querido Deus, ajuda-nos a obedecer e a confiar em Ti, como Noé e sua família. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por estar sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ser um Pai justo. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia. Um grande beijo e até a próxima história.